A temporada de 1993 se encerrava com a clássica corrida realizada em Adelaide, na Austrália, e o paddock da Fórmula 1 estava mergulhado em um misto de emoções. No meio desse turbilhão, Ayrton Senna conquistou a última vitória de sua carreira e Alain Prost realizou a última corrida na categoria. Aquela prova acabou ficando marcada na história da Fórmula 1 como sendo o fim de toda uma era. O campeão de 1993 era Prost. Substituindo Nigel Mansell, que havia se mudado para a IndyCar e vencido o título, o francês pilotou o carro de outro planeta projetado pela Williams, o FW15. Com ele, Prost venceu 7 provas e se tornou tetracampeão no 14º GP do ano em Portugal. Para a última corrida da temporada, o piloto chegou com 93 pontos, 28 à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Damon Hill. Senna ocupava a terceira posição no campeonato, com 63 pontos, 10 à frente de Michael Schumacher da Benetton. Entre os 10 primeiros ainda estavam Riccardo Patrese, Jean Alesi, Martin Brundle, Johnny Herbert, Gerhard Berger e Mark Blundell. Na disputa entre os construtores, a situação era ainda mais confortável para a Williams, que liderava absoluta com 158 pontos. A McLaren aparecia em segundo com menos da metade dos pontos, com 74, e a Benetton figurava logo atrás, com 72. Além delas, haviam pontuado durante o ano a Ferrari, Ligier, Sauber, Lotus, Minardi, Footwork, Jordan e LaRusse. Prost estava de saída da categoria com o título, deixando o caminho livre para que Senna pudesse finalmente pilotar pela Williams. Isso significava ao brasileiro deixar a McLaren após uma parceria de 6 anos e 3 títulos. O time britânico vivia momentos complicados na Fórmula 1, ficando para trás no quesito tecnológico e nos motores. O McLaren MP48 era empurrado pelo motor Ford HBD7, um equipamento bastante inferior ao Renault RS5. Senna precisava de um carro competitivo e a Williams era a solução. Entre as corridas do Japão e da Austrália, houve o lançamento da equipe Syntec Grand Prix, que tinha até então o filho do tricampeão Jack Brabham, David Brabham, no seu cockpit. O time de Nick Wirth não era novato na categoria e nos anos anteriores havia produzido alguns carros para alguns projetos na competição, incluindo a Andrea Moda e o projeto cancelado da BMW. A segunda cadeira ainda estava vazia e a Syntec esperava encontrar um pay driver que pudesse pilotar e pagar pela oportunidade. Após décadas ausente da Fórmula 1, a Mercedes-Benz havia dado em 93 o primeiro passo de seu retorno, com o fornecimento de motores em parceria com a Ilmor. Para 94, a montadora anunciou o fornecimento pleno para a equipe Sauber, espelhando uma parceria já vista no World Sports Car Championship. A Benetton, por sua vez, não conseguiu um contrato com a Renault e para 94 a equipe permaneceu com a Ford. Para fazer dupla com Michael Schumacher, J.J. Leto era cotado e era praticamente certo para o ano seguinte. O GP australiano foi o fim da linha para vários pilotos do grid. Riccardo Patrese da Williams dizia adeus à categoria após 17 anos e 256 corridas. Derek Warwick da Footwork também saía da competição em definitivo após ficar 2 anos ausente do grid. Por fim, André de Cesaris, uma figura carimbada do folclore da Fórmula 1, também se aposentava das pistas, com GPs disputados pela Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Minardi, Brabham, Rial, Dallara, Jordan e finalmente Tyrrell. Com todo esse clima de despedida de fim de ano e com os campeonatos praticamente definidos, a Fórmula 1 não chegou ao circuito de Adelaide para cumprir tabela. A McLaren ainda disputava o vice-campeonato com a Benetton e um bom resultado na pista de rua era mais do que necessário. Durante o ano, a maioria dos pontos obtidos vieram de Senna, já que o seu companheiro, o americano Michael Andretti, pouco conseguiu fazer. O piloto americano tentou repetir o caminho de seu pai, o campeão de 1978, Mario Andretti, mas acabou falhando completamente no caminho. Após 13 corridas, das quais completou apenas 6, Andretti foi substituído pelo finlandês Mika Häkkinen. Senna também tentava roubar o vice-campeonato de Rio, que estava à frente por apenas 2 pontos. Na primeira sessão classificatória, na sexta-feira, a maioria das voltas rápidas foi definida pelos pilotos, com Senna conquistando a pole position com 1 minuto, 13 segundos e 371 milésimos. Prost colocou sua Williams em segundo, 436 milésimos atrás do brasileiro. O adversário de Senna no campeonato conseguiu fazer apenas o terceiro tempo no sábado, com 1 minuto, 13 segundos e 826 milésimos, 727 a menos que Schumacher em quarto. Completaram o top 10 Häkkinen, as Ferraris de Berger e Alesi, Brundle, Patrese e Aguri Suzuki. No caso de Senna, um fato curioso. Naquela época, os pneus Goodyear precisavam de pelo menos 5 ou 6 voltas para que pudessem estar em seu estado ótimo de utilização.
No decorrer do ano, a McLaren evoluiu o carro e diminuiu a desvantagem contra a Williams, mas o motor ainda era um ponto fraco. Na sexta-feira, quando o brasileiro conseguiu a pole, um problema no rádio impediu que o piloto entrasse em contato com a equipe e na saída para a volta rápida o combustível começou a acabar. Com o carro ficando cada vez mais leve, os tempos de Senna foram melhorando e por fim o piloto conseguiu a melhor volta. Aquela foi a sua primeira pole position durante o ano e a primeira desde o GP do Canadá de 92. Não bastasse isso, aquela também foi a primeira pole de um motor Ford, desde a pole de Keke Rosberg no GP do Brasil de 83. No dia da corrida, 7 de novembro de 93, o sol brilhava forte. A prova teve um início bastante problemático. Na primeira tentativa, a Tyrrell de Yukio Katayama teve problemas e o processo foi interrompido. Na segunda tentativa, foi a vez de Irvine ter problemas, adiando novamente a largada. Somente na terceira vez que a corrida teve início e Senna conseguiu se manter na liderança, resistindo aos ataques de Prost em segundo. Na parte de trás do grid, Toshio Suzuki tocou em Pedro Lamy na primeira curva, tirando o português da prova. Nas primeiras voltas, Senna permaneceu à frente de Prost e foi abrindo vantagem contra o francês. Atrás de Prost vinham Hill e Schumacher, e os quatro abriam espaço para a Ferrari de Berger, o quinto colocado. Na quinta volta, Pierluigi Martini da Minardi abandonou com problemas na transmissão, e 4 voltas depois foi a vez de Herbert sair da prova com problemas na suspensão. Na 10ª volta, Irvine passou reto na curva 6 e bateu em uma barreira de pneus. O piloto ainda conseguiu voltar aos boxes, e lá ele abandonou a prova. Outro que bateu foi Katayama, que escapou na curva 9. Com a suspensão quebrada, o japonês também deixou o GP. Na 15ª volta, Schumacher fez o seu primeiro pit stop, permanecendo em quarto. Hakkinen conseguiu retomar a posição perdida para Berger e voltou para a 5ª posição. Enquanto isso, Schumacher aumentava o ritmo e ia mais rápido que os carros da frente, mas na 19ª volta o motor entregou as pontas e quebrou. Senna permanecia na frente e a vantagem do brasileiro continuava a aumentar. O pit stop veio na volta 25 e Prost assumiu a ponta de forma provisória. Enquanto isso, Hakkinen disputava a posição com Hill até a volta 27, quando o finlandês fez a sua parada. Outro que parou foi Prost, que perdeu tempo nos boxes e ficou ainda mais para trás de Senna, que reassumiu a ponta. Hakkinen, que havia acabado de fazer o seu pit stop, foi chamado novamente para os pits, e dessa vez o piloto precisou abandonar a prova com problemas nos freios. Após toda a movimentação de paradas nos boxes e abandonos, Aguri Suzuki aparecia em quinto, com Berger na sua cola em sexto. Na volta 34, o piloto da Ferrari aproveitou a presença de um retardatário e ultrapassou a footwork do piloto japonês, enquanto Jean-Marc Gounon rodava na frente de Prost, abandonando logo depois. 2 voltas depois, foi a vez de Brundle ultrapassar Suzuki, ocupando a 6ª posição. Com a segunda rodada de pitstops se iniciando em torno da volta 43, as posições na frente permaneceram praticamente na mesma, com Senna em primeiro, Prost em segundo e Hill em terceiro, tentando chegar no companheiro de Williams. Senna procurava aumentar a vantagem contra Prost para conseguir fazer o pit stop e voltar à frente do francês, que parou ao fim da volta 47. O brasileiro só foi fazer a sua parada ao fim da volta 54 e a vantagem contra o segundo colocado era de 19 segundos. Na curva 1, Leto passou reto e após quase levantar voo, o piloto precisou abandonar. Outro que errou foi Hill na volta 68. O piloto estava logo atrás de Prost e acabou rodando no hairpin da curva 11. Na volta 73, Karl Wendlinger passou reto na mesma curva de seu companheiro Leto e também abandonou. Sem maiores movimentos, Senna venceu a prova após 79 voltas, 2 a menos descontando as largadas canceladas. 9 segundos atrás chegou Prost e Hill completou o pódio em terceiro. Completaram o top 10 Alesi, Berger, Brundle, Suzuki, Patrese, Blundell e Warwick. Com a vitória, Senna conseguiu passar por Hill e com isso terminou o campeonato em segundo no campeonato de pilotos, com 73 pontos versus 69 do britânico. A McLaren, por sua vez, conseguiu ficar à frente da Benetton, com 84 pontos versus 72. Após o fim da prova, Senna cumprimentou tanto Hill, que viria a ser seu futuro companheiro de Williams, como também Prost, o seu rival de anos. Ron Dennis, o chefe da McLaren, puxou o piloto para o lado e disse que nunca era tarde para mudar de ideia, se referindo à sua saída da equipe. No pódio, Senna puxou a dupla da Williams para o topo, para delírio da torcida e dos jornalistas que estavam acostumados com a rixa entre os dois. A partir daquele momento, a dupla se reaproximou e eles voltaram a ser amigos. Aquela foi a última vitória de Senna, o último GP de Prost e a última corrida de toda uma era.
Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!